A Champions League é a competição mais querida do futebol europeu e a gente tá vendo aí ela passar por uma transformação para a temporada 24-25 com um novo formato. E novidade sempre traz resistência, né? Algumas pessoas estão olhando de forma meio feia para esse novo formato aí, mas o fato é que para ela chegar nesse formato que estava atualmente, ela passou por diversas transformações ao longo da história. Então hoje a gente vai trazer pra vocês um pouquinho da história da Champions League, contando com detalhes as diversas mudanças de formato até chegarmos no que vem por aí. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofut e pra gente contar essa história melhor pra vocês, vamos ter que voltar lá pra década de 50, quando a Europa sequer tinha um torneio continental ainda. Na época, o que causou a criação da Champions foi um motivo bem curioso, tá? O Wolverhampton na Inglaterra estava fazendo alguns amistosos e quando eles bateram o Honvéd da Hungria por 3-2 em dezembro de 1954, a imprensa inglesa passou a dizer que eles eram ali campeões do mundo. Possivelmente por terem ganhado de um time húngaro que tinha vários jogadores da seleção da Hungria que era finalista da Copa do Mundo de 54. É claro que não foi todo mundo que concordou com isso, né? E o editor do jornal francês L'Equipe, o Gabriel Hanot, publicou um texto discordando do feito do Wolverhampton e apontando que a única forma de descobrir realmente qual que era o melhor clube do planeta seria fazer ali uma competição formada pelos campeões das ligas nacionais. E que ideiazinha que esse cara teve, né? E nessa época, essa ideia era super inovadora, tá? A gente já contou com detalhes dessa história no nosso vídeo de Champions históricas, a de 55-56, que foi a primeira. Mas resumidamente foi assim que começou em 1955 a primeira edição do que era chamado então de Taça dos Campeões Europeus. E é aqui que a gente começa a falar de formato, tá? Porque para essa primeira edição foram convidados 16 clubes para participar do torneio e não obrigatoriamente eles eram os campeões nacionais de cada liga, tá? Já que tiveram alguns clubes que foram realmente convidados mesmo. Por exemplo, na Inglaterra, a Football Association proibiu os clubes ingleses de participarem. Eles achavam que era só uma distração para tirar o foco dos clubes ingleses da própria liga, sacou? E o formato de disputa começou muito simples. Basicamente eles pegaram os 16 clubes e colocaram no mata-mata, com a Champions já começando nas oitavas de final, né, jogando ali com partidas de ida e volta e com a final sendo decidida em jogo único. E o curioso é que para escolher quais times se enfrentavam nessa primeira fase da primeira Champions da história, algumas fontes dizem que os próprios organizadores escolheram, outras dizem que os próprios clubes combinaram entre si para ver quem pegava quem. A partir da segunda edição da Champions, em 56-57, mais clubes já queriam participar e ela passou a contar então com 22. Só que assim, o formato era o mesmo, tá? 16 clubes começando a partir das oitavas de final. Então essa diferença aí de 6 clubes a mais foi o que criou então a fase eliminatória da Champions, com clubes se enfrentando até que chegassem no final apenas 16 para começar a competição de fato. E também foi a partir dessa edição que os clubes começaram a ser apenas os campeões nacionais mesmo, com algumas exceções, né? Por exemplo, o Real Madrid entrou não como campeão espanhol da temporada anterior, mas sim como atual campeão da Champions, né? Enquanto o Galatasaray foi convidado, já que naquela época sequer tinha um turcão para disputar. E aí nessa época, em caso de empate na soma dos placares, não tinha pênaltis, não tinha prorrogação, era marcado um jogo extra para definir o classificado. Isso aí já foi importante logo nessa edição, porque Dortmund e Spora Luxemburgo empataram no agregado nas duas partidas. E aí marcaram um terceiro jogo, né, uma partida de desempate, e o BVB simplesmente meteu 7-0. E muitos anos no futuro, essa regra atacaria novamente, porque um certo time rojiblanco de Madrid perderia uma final pro Bayern de Munique nesse mesmo critério. Chegamos à temporada 57-58 e tivemos a expansão da Champions para 24 clubes, mas de novo, com aquela fase preliminar que elimina alguns no caminho ali, para que apenas 16 equipes começassem o mata-mata à vera, digamos. Também tivemos a adoção da prorrogação, com essa regra já sendo utilizada logo na final daquela edição, quando o Milan e o Real Madrid empataram por 2-2 e na prorroga então o Paco Rento fez o gol do título merengue. Nas temporadas seguintes o formato foi se mantendo mais ou menos o mesmo, né? Só que o número de clubes foi aumentando. Então ainda tínhamos os 16 começando ali a partir das oitavas de final, né? Mas a fase preliminar foi ficando cada vez maior, até chegar a 30 clubes no total participando já na temporada 62-63, que foi a oitava edição. E a gente tá focando um pouquinho mais no formato do que nas regras, mas é muito bizarro como o desenvolvimento da Champions vai se entrelaçando com as próprias regras do futebol. Na temporada 63-64, o Galatasaray e o Zurique empataram no agregado nas oitavas. Aí a solução qual foi? Lembra daquela história de jogo extra? Não mais. Dessa vez eles tiraram no cara ou coroa. Não é meme, não é brincadeira, o Zurique se classificou no cara ou coroa. Regras bizarras do esporte, né? Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, que é um vídeo divertidíssimo e muito interessante, fica aí a recomendação. Chegamos à temporada 67 e 68, quando foi introduzida ali a regra do gol fora. Ou seja, no caso de empate dos placares de ida e volta, né? O gol fora faria o desempate. Essa
regra valia apenas na primeira fase da competição. Por que isso? Não faço a menor ideia. E mais um detalhe, os gols na prorrogação não contavam para a regra do gol fora. Por exemplo, digamos que dois times empataram por 1 a 1 na ida e 1 a 1 na volta. Deu 2 a 2 no agregado, eles vão pra prorrogação. Na prorrogação saiu mais um gol pra cada lado, ou seja, o jogo acabou na prorrogação com 2 a 2. Em teoria teve um time que marcou 2 gols fora de casa, mas na verdade pela regra apenas um, porque na prorrogação essa regra do desempate pelo gol fora não contava. E também nessa edição de 67 e 68 tivemos pela primeira vez 32 equipes. Então aquela fase preliminar que matava alguns times antes de entrar de fato nas oitavas ali, né? Acabou, digamos, sendo incorporada à Champions oficialmente. Essa fase preliminar virou a primeira fase, virou os 16 avos de final, uma parte oficial do mata-mata que todos os clubes tinham que jogar. Chegamos à temporada 70-71 e o gol fora de casa passou a valer em todos os jogos, em todas as fases, tranquilo? E a UEFA também liberou a disputa de pênaltis para definir classificação, substituindo aquele jogo extra, né? E também o famoso cara ou coroa pra decidir o classificado. Mas calma. Estamos falando de Champions League das antigas. Estamos falando de UEFA. Não tem nada aqui que é muito fixo, não. E até esse negócio de disputa de pênaltis tinha ali uma exceção. Ela não valia pra final, beleza? E por causa dessa regra de não contar pra final, anos depois nós teríamos a única decisão da história definida em 2 jogos, com o Bayern de Munique e Atlético de Madrid se enfrentando 2 vezes, empataram em 1 a 1 na prorrogação no primeiro jogo, né? E um sonoro 4 a 0 do Bayern pra cima do Atlético no segundo. Tenho certeza que se o torcedor do Atlético voltasse no tempo e pudesse, ele teria escolhido definir essa parada no cara ou coroa. E é muito curioso pensar que essas mudanças de formatos, de regras, foram ali alinhadas com algumas dinastias, né? Então nesse começo de Champions League o Real Madrid foi soberano, depois veio o Benfica do Eusébio, veio ali os monstros de Milão, a dupla holandesa, a ascensão dos alemães, o reinado inglês. Só que além da consolidação dos gigantes, na Champions nessa época aí, principalmente na década de 80, a gente teve alguns clubes pequenos no cenário europeu conseguindo conquistar a glória máxima. São casos aí de Estrela Vermelha da Sérvia, o Steaua Bucareste da Romênia, o Hamburgo da Alemanha e o Nottingham Forest da Inglaterra, que todos foram campeões europeus, mas que hoje seria impossível. Mas reparem que até esse momento do vídeo, a gente falou de algumas mudanças de regras e moeda e pênaltis e tal, mas em termos de formato não mudou tanto não, né? Os clubes entravam direto no mata-mata nas oitavas, e aí quando expandiu um pouquinho a Champions, eles entravam direto no mata-mata nos 16 avos de final. Só que a partir da década de 80, clubes e jogadores começaram a ter algumas insatisfações. Assim a UEFA passou a rever o modelo da competição e fez uma mudança que mudaria para sempre a história. Essa Champions mais raiz durou de 55 até 1991, mas a partir desse momento a competição passou por uma reformulação completa. Começa que na temporada 91-92 foi introduzido o sistema de fase de grupos. Agora a gente tinha 32 clubes, mas não é da forma como vocês conhecem hoje em dia. Naquela edição os clubes jogaram 16 avos de final e oitavas de final normalmente, né? Só que aí os clubes que passavam para as quartas, aí sim iam parar em 2 grupos com 4 clubes cada, e os melhores de cada grupo faziam a final. Ou seja, começava com mata-mata depois que vinha a fase de grupos, e não o contrário. Na temporada 92-93, a UEFA tomou mais uma decisão importante. Caiu aquela que era chamada de Copa Europeia ou Copa dos Campeões Europeus e foi cunhado o glamuroso termo Champions League. Junto veio um emblemático logo e aquele icônico hino, aquele que emociona todo mundo, né? E uma curiosidade sobre esse hino é que no final dos anos 90 eles quase que mudaram, tá? Eles tentaram criar algumas versões ali de rock e de eletrônica e tal, mas não foi pra frente, né? Já pensou como seria, cara? Uma música eletrônica da Champions, assim, o cara vai na balada e começa The Champions. Então nesse início da década de 90 a Champions estava de novo nome e agora com essa fase de grupos, só que a UEFA continuou mexendo e fez um formato bem maluco na temporada 93-94, com aquela fase de grupos depois do mata-mata, e aí os 2 melhores de cada grupo então avançavam para uma semifinal, ou seja, a competição era mata-mata, depois grupos, depois mata-mata de novo. E essas semifinais eram jogadas em partidas únicas, completamente esquisito, né? Tanto é que esse modelo durou apenas uma temporada, já que em 94 e 95 foi inserido um formato mais próximo àquele que a gente está acostumado hoje em dia. As fases eliminatórias foram excluídas, sendo montado então 4 grupos com 4 clubes cada. Então é muita doideira porque por mais que tivesse uma
fase qualificatória antes ali, né, o número de times de verdade na competição caiu de 32 para 16, pela metade. E foi apenas na temporada 95-96 que as vitórias começaram a valer 3 pontos. E em 97-98 nós tivemos a novidade que agora, pela primeira vez, os vice-campeões das 8 principais ligas do ranking da UEFA também garantiriam vaga na Champions. O Cazuza estava certo, né? Ele via o futuro repetir o passado e foi exatamente o que aconteceu. Porque com essa nova regra, o número de participantes na Champions começou a se expandir de novo. De 16, agora a gente foi para 24. Só que isso deixava os grupos mais complicados, porque agora passavam para o mata-mata os líderes de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados. E assim, sem querer ser chato, né, mas se a gente for olhar assim no critério da palavra, foi nessa temporada 97-98 que a Champions League deixou de ser Champions League. Ou seja, que o termo Liga dos Campeões ficou mais como uma marca do que realmente uma representação do que se passava na liga. É simples, começaram a admitir times que não eram campeões das suas ligas. Pronto. De certa maneira, a Champions deixou de ser Champions. E beleza, o formato agora tá muito mais próximo daquele que você se acostumou aí nos últimos anos, né? Só que a UEFA nesse tempo aí era inimiga da estabilidade. Então 2 temporadas depois a gente voltou a ter mudanças, tá? Com a competição sendo expandida e agora a gente tendo não só uma, mas 2 fases de grupos. Pra quê, cara? Pra quê? Exatamente, a Champions chegou novamente em 32 equipes, tá? Já entrando pra participar alguns times que terminaram em terceiro ou em quarto nas suas ligas. E aí a primeira fase de grupos era aquele padrãozão, 8 grupos com 4 times cada um. Os 2 melhores times se classificavam, só que ao invés de eles irem jogar as oitavas de final, eles iam para uma segunda fase de grupos, com os 16 times classificados divididos em 4 novos grupos. E aí o primeiro e o segundo de cada um desses grupos aí classificavam para as quartas de final e o resto aí você já sabe em formato padrão. Se tu for ver, é até um formato bem curioso, né? Eu acho que, hipoteticamente, ele reduziria a chance de a gente ter alguma zebra. Só que se a gente for ver na temporada 99-2000, quem foi pra final foi justamente o Valência, que era um azarão, né? E foi também nessa época que a Champions passou a ser conectada diretamente com a Europa League, com aquela regrinha do terceiro colocado do grupo da Champions caindo, né, pra Europa League. Porém, você acha que a UEFA estava satisfeita? Claro que não. Já que em 2003 e 2004 novas mudanças foram feitas. A Champinha voltou ao formato de fase de grupos único, né? 8 grupos com 4 times cada um. E agora, os 2 classificados de cada grupo iam para as oitavas de final. E esse é o formato que vocês conhecem ao pé da letra. O formato que consagrou o Kaká em 2007, o Barcelona do Pep Guardiola, que trouxe o tri do Real Madrid e por aí vai. Então é exatamente isso que você pensou mesmo. Só do Porto do Mourinho 2004 pra cá que as coisas ficaram do jeito que foram até a temporada 2023-24. A gente tá quase terminando, mas vale fazer uma menção honrosa a um formato forçado que foi adotado pela UEFA na Champions na temporada 2019-20, né? Quando as fases finais da competição precisaram acontecer em jogos únicos a partir das quartas de final e numa cidade única, tudo em sequência assim, né? Devido à pandemia da Covid-19. Historicamente, isso aí ficou conhecido como o Super Agosto. E o motivo pra isso ter sido feito foi horroroso, né? Uma pandemia, mas no final das contas foi bem divertido de acompanhar. Foi quase como um formato de Copa do Mundo na Champions, sabe? Jogos únicos e um mata-mata, tudo assim um depois do outro, com o Bayern de Munique conquistando o hexacampeonato em cima do PSG de Neymar e Mbappé. É inegável que essa revolução no formato da Champions permitiu que mais equipes participassem da competição, mais investimentos foram feitos para poder montar grandes elencos, e isso atraiu mais talentos de todo mundo pro futebol europeu. A Champions foi se tornando ali um símbolo de prestígio e orgulho para cada clube que conseguia participar e principalmente ganhar. Passou a ser vista como um torneio de elite, reunindo os melhores clubes da Europa. Passou a ser o troféu mais cobiçado, o auge de uma equipe. E o Wolverhampton, que deu início a tudo isso lá atrás, nunca ganhou e mal jogou a competição, é triste. Só que como você deve saber, a partir da temporada 2024-2025 teremos uma nova Champions League. Pois é, depois que alguns clubes ficaram insatisfeitos com a UEFA e decidiram embarcar no projeto da Superliga Europeia, a UEFA se coçou e fez mudanças no formato para dar mais jogos para os grandes clubes, mais confrontos grandes e mais dinheiro para os participantes. O projeto da Superliga aparentemente foi pro buraco, mas a mera existência dele fez a UEFA se mexer e causou essa mudança profunda no futebol europeu. Lembra a fase de grupos com 32 equipes? Esquece. O torneio não terá mais fase de grupos e agora o formato da Orelhuda será no estilo de liga. Serão 36 clubes numa mesma tabela de classificação, sendo que cada um vai jogar contra 8 times diferentes definidos em sorteio. Desses 36 clubes, do 25º ao 36º já estão eliminados. Do primeiro ao oitavo vão diretamente para as oitavas de final.
enquanto os times da 9ª até a 24ª posição disputam um playoff, uma eliminatória que dá mais 8 vagas aí nas oitavas. E aí das oitavas pra frente não tem muito mistério, tá? São jogos de ida e volta no formato atual de mata-mata que conhecemos, mas como eu sei que vocês estão ansiosos aí pra essa nova Champions, eu vou deixar como um aperitivo pra vocês este vídeo aqui que fizemos contando detalhadamente como que vai funcionar a competição a partir de 24 e 25, com detalhes, destrinchando tudinho pra você entender sem titubear, beleza? Pois é um formato bem diferente, né? Que alguns gostaram e acham que podem ser interessante, e outros acharam vários pontos pra criticar, por exemplo, dizendo que talvez as chances de times menores conseguiram avançar de fase pode diminuir. Uma coisa é certa, com o histórico da UEFA de sempre mudar, lá pra 2050, esse formato tá entrando agora, certamente não vai ser o aplicado. Ah, eles vão mudar de novo, com certeza. No futuro, todos os mata-matas são decididos no cara ou coroa. Com isso tudo, basicamente, a gente pode dividir a Champions em 3 eras. A era clássica, ou a Champions raiz, como alguns vão gostar de chamar, que foi de 55 até 91, em que os clubes começavam direto no mata-mata. A era fase de grupos, que foi de 91 até 2024, em que a gente teve alguns formatos diferentes, mas com os grupos sendo determinantes, né? Uma Champions que não era mais baseada apenas em mata-mata. E a era contemporânea, ou era futurística, a era de liga da Champions, que vai ser a partir de 2024, quando a gente vai ter esse formato aí de liga antes de chegar no mata-mata. Fica até o final pra ver os bastidores desse vídeo, mas muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o trabalho do Eurofut pra mais gente. Deixa nos comentários aí se você tá empolgado pra nova Champions, o que você achou do formato e tal. E assiste lá o vídeo realmente que a gente recomendou, que vale muito a pena. Nos vemos no próximo, um grande abraço, falou! Cara, só um pouquinho de bastidores antes da gente encerrar. A gente tava pesquisando muito pra esse vídeo e é bizarro como a UEFA não tem no site dela, né? A organização que mais se beneficia e lucra com a Champions, os caras não têm, assim, um site que explica essas coisas que a gente falou pra vocês de forma clara. Eles não têm uma linha do tempo, eles não têm um ano a ano, assim, mostrando as mudanças de regra, formato, classificação e tal. E o pior, eles têm informações erradas no próprio site, se liga só. Na temporada 67-68, Juventus e Braunschweig empataram no agregado. E aí tu entra no site da UEFA, tá lá dizendo assim, ó, Juventus ganhou pelos gols fora. E aí a gente quase errou, porque, pô, tá no site da UEFA, é verdade, né? Mas não, vocês lembram que eu falei pra vocês que essa regra só valia na primeira fase? E aí quando a gente foi mais a fundo, a gente descobriu que não, a Juventus não classificou pelos gols fora como tá no site da UEFA. Eles classificaram porque jogaram uma terceira partida contra o Braunschweig e aí passaram. Ou seja, a UEFA não só não tem um trabalho bom de explicar a história da sua principal competição, como no próprio site deles tem erros. E aí a gente tem que se virar nos 30 completamente aqui pra conseguir encontrar a verdade, né? Mas nesse caso a gente conseguiu corrigir o erro da própria UEFA.